Você já imaginou que o maior rei de Israel começou sendo apenas um pastor de ovelhas? E é isso que promete contar o novo filme. Davi, nasce um rei. Mas esse filme vale a pena? Então anota aí que o vídeo vai começar. Fala pessoal, eu sou o Pedro. E eu sou o Davi, e já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, manda em todos os grupos possíveis que você conseguir. Não esquece de mandar pro seu amigo desviado também. Vai que ele também gosta de animação e vai gostar desse filme também. Lembrando pessoal que o filme tá cheio de spoilers, tanto do filme quanto da Bíblia, fechou? David, ou Davi Nasce um Rei, como foi chamado aqui no Brasil, é um filme animado da Angel Studios, lançado em janeiro de 2026. Com direção de Brent Davis e Phil Cunningham, o filme conta a história de Davi. Conta desde seus desafios como pastor de ovelhas, como no seu reinado. A dublagem do protagonista fica por conta de Phil Wickham, que também é cantor, o que faz todo sentido, porque o filme ele apresenta várias canções, estilo filmes da Disney como Frozen, por exemplo. Não perca seu tempo focando em problemas que sim podem aparecer. O filme, no seu total, teve um orçamento de 60 milhões de dólares e arrecadou nas salas de cinemas cerca de 83 milhões de dólares. Isso até o momento. Mas aí você pode pensar, é um sucesso, né? É mentira! Bom, sim e não. Você tá falando sério? Um filme, para ele ser lucrativo nas salas de cinema, ele tem que fazer 2,5 vezes o seu orçamento. Por exemplo, um filme que custou 100 milhões de dólares, para começar a ser lucrativo, ele tem que lucrar pelo menos 250 milhões de dólares. Isso, mais uma vez, nas salas de cinema. O ideal é que o filme faça 3, 4, 5 vezes o seu orçamento. Como o orçamento desse filme foi 60 milhões e ele fez 83 milhões, infelizmente, ele foi um fracasso. Será? É claro que um filme ele não arrecada dinheiro só nas salas de cinema. Ele arrecada com aluguel digital, produtos do filme como camisas ou bonecos, que eu não sei se foi o caso, mas existe toda uma questão pro filme ser lucrativo. Em termos de divulgação também desse filme, eles usaram um método chamado Pay It Forward, que significa literalmente você pagar o ingresso para outra pessoa assistir. Então sim, em termos de bilheteria, o filme sim foi um fracasso, mas talvez a Angel Studios tivesse outra estratégia. Mas o legal dessa parada de Pay It Forward é que eles quiseram levar pelo menos 1 milhão de crianças para salas de cinema. Ou seja, quando você comprava o seu ingresso, você podia assistir, mas quando você pagava um pouquinho a mais, você dava a chance de outra criança assistir. Vale ressaltar que por mais que os números globais não tenham sido bons, aqui no Brasil ele foi um baita sucesso, levando mais de 500 mil pessoas às salas de cinema. E no momento dessa gravação, o filme está disponível em aluguel digital e você deve encontrar talvez em algumas salas de cinema por aí. Mas pesquisa aí na sua cidade. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. Esse filme vale a pena? E aqui a gente vai dividir essa análise em 4 partes diferentes. Vamos dividir em parte técnica, personagens, história e pontos negativos. Então a primeira parte é a parte técnica desse filme. E quando a gente vai falando, sim, a gente vai falar muitos pontos positivos. Só no final que a gente vai falar alguns pontos negativos. Vamos lá, pessoal. Parte técnica do filme. O filme tá muito bonito. A animação é perfeita. É uma animação bacana de assistir. Não é aquela animação chata, sabe? Vários cortes. Vulgo Patrulha Canina. Os personagens são legais, é óbvio que eles são um pouco exagerados, né? Mas são engraçados, são legais. Lembrando, pessoal, que o filme é para criança. O público-alvo deles é o público infantil. Então você vai ver algumas coisas exageradas, alguns desenhos caricatos, legaisinhos. Fechou? Falando da parte técnica do filme, você consegue ver o cuidado dos criadores desse filme, tanto dos animadores quanto da direção. Eles conseguem te cativar, tanto nas cenas, como algo bonito, tanto na parte técnica também. Você consegue ver muitos detalhes, você consegue ver poros no rosto, você consegue ver pelos, você consegue ver tecido, você consegue ver textura, tudo muito alto nível. Realmente quase um nível Disney. Tem uma parte que a mãe de Davi mostra uma coisa assim cheia de pelinhos, sabe?
e dava pra ver os detalhes, gente. Aquilo ali eu achei muito legal, muito interessante. Deixa filmes assim, igual o Davi falou, da Disney no chinelo. E olha que era só 60 milhões de dólares o orçamento. Outra parte técnica também é o estilo de design e como que as pessoas vão se conectar a elas. Por exemplo, as pessoas judias, ou seja, os judeus, eles têm características físicas muito marcantes, tipo um nariz um pouco mais avantajado, mais pelugem no corpo, sobrancelhas mais grossas. Quando você olha para a animação, sim, você vê essa parte técnica, mas ainda assim uma parte técnica muito bonita. Então, pessoal, na parte técnica, o filme tá impecável, perfeito, uma animação bonita. Tô gostando que as animações cristãs estão vindo assim com qualidade bacana. Mas agora, falando dos personagens, uma coisa que eu sempre falo, para um filme ser legal, o protagonista tem que ser bacana. E Davi aqui tá muito legal. O nosso próximo rei? Quê? Não! Não? Vê se não estraga tudo. Você se importa com ele, você gosta dele, ele é engraçado, porque como eu falei, é uma história infantil. Golias tá bem legal, Saul tá bacana, Jonathan tá legal. Eles também deram uma importância a mais pra mãe de Davi, tá? Colocaram assim a mãe de Davi com um certo destaque, como também a sua irmãzinha, que eu esqueci o nome agora. Mas em questão de personagens, pessoal, só tem um grupo de personagens que eu não curti tanto, tá? Que eu vou falar nos pontos negativos, mas os personagens principais estão bem bacanas. Tá bom. Sim, se tratando como personagem, Davi é um personagem muito bom. Ele consegue guiar as ovelhas, você consegue sentir empolgação quando ele faz alguma coisa, quando ele tá num discurso, quando ele tá cantando, tanto na versão original quanto na versão dublada também. E você vê a evolução, você vê o medo, você vê a coragem na vida dele, pontos positivos, porque isso condiz realmente com a Bíblia. Não só esses personagens, mas também a amizade dele com Jonathan é muito bonita, como eles tratam a forma que Saul era, a forma de Golias também, que inclusive essa cena é muito boa. Opa! Errei. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Deixa muito o filme no chinelo. E também, como é uma animação mais infantil, tem partes que eles precisavam cortar, assim como algumas mortes de personagens, algumas batalhas, casamentos de Davi, essas coisas. Então sim, nessa história alguns personagens foram cortados, mas isso não afeta na história. Eles também deram liberdade para colocar características em alguns personagens. Por exemplo, os irmãos de Davi, cada um tem uma característica diferente. Um é comilão, o outro é mais medroso, o outro é corajoso. Então eles deram liberdade. Mais uma vez lembrando, animação, pessoal, é uma animação. Então, coisas engraçadinhas assim, não vai ser 100% certinho com a Bíblia, né, pessoal? Eles têm que amenizar um pouco a história, como o Davi falou. Falando agora a parte da história. Eu, particularmente, não gosto de musical. É mentira! Eu não consigo assistir um filme onde as pessoas estão toda hora cantando, toda hora tentando contar a história através de músicas. Não! Não! Mas nesse filme eu consegui me divertir e gostei pra caramba das músicas. Você percebe a evolução de Davi junto com as músicas contam histórias, só que as músicas não são chatas. E a forma como eles contam, como Davi interage com as pessoas, a forma que ele vai evoluindo, desde ser pastor de ovelhas, sendo chamado pra guerra, isso tudo foi muito bem contado através das músicas. E o estúdio de dublagem está de parabéns em fazer um ótimo trabalho com as músicas. Tá tudo bem. Um clichê pra me acalmar. Eu acho que na história, pessoal, não dá pra errar tanto, porque estamos falando da Bíblia. É só você seguir a Bíblia que vai dar certo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas uma coisa que eu achei interessante é que a maioria desses filmes infantis de Davi, ou filmes, enfim, eles terminam com a parte de Davi enfrentando Golias. Esse filme ele foi ousado. Lembrando que tem spoiler, pessoal. Davi enfrentando Golias tá na metade do filme. Tá na metade, então tem mais 1 hora de filme assim contando outras coisas. Então eu achei bem legal. Meu irmão falou sobre as músicas, e em destaque eu quero colocar 2. A primeira de quando ele tá enfrentando o leão. Ir em busca de aventura, aonde quer que ela te levar. E a segunda é quando ele vai tocar pra Saul. Saul tá atormentado lá com os espíritos, enfim. Meu irmão gostou de 2 músicas, mas eu quero dar destaque à música Siga a Luz para Iluminar, que quando eu ouvi, praticamente me levou lá em 2010, quando eu estava assistindo a Copa do Mundo. Siga a luz pra iluminar.
Então, pessoal, animação bonita, personagens legais e marcantes, história top, eles foram ousados, né? Não colocaram só até a parte do Davi enfrentar o Golias. Então, aqui só tem ponto positivo por enquanto, né? Mas vamos agora falar dos pontos negativos e infelizmente tiveram alguns. Falando de pontos negativos, o filme é incrível até a metade. Quando eu paro pra pensar numa história, eu quero ver a evolução de um personagem. Desculpe! Quando eu paro pra pensar na evolução de um personagem, na história que ele tá contando, eu quero ver sim a evolução e a maturidade dele. Depois que Davi enfrenta Golias, vem a parte da transição, onde ele sai de criança para jovem. Mas nessa parte eu consegui me perder no filme. A animação começa a ficar mais sombria, começa a ficar mais pesada, aquelas coisas de cenários incríveis, coisas agitadas, começam a se perder um pouco. O filme fica bem sombrio, sabe? Fica literalmente um filme não feito para criança. O que, na minha opinião, parece que eles pensaram muito até a parte de Davi e Golias. Depois eles se perderam um pouco. Eu concordo com o Davi, eu acho que a segunda parte dessa animação ela ficou um pouco confusa. Não é bem explicado essa aliança que Davi faz com os filisteus, acho que foi muito rápido, acho que uma criança assim consegue se perder facilmente. E uma coisa que realmente me incomodou foi aquela cena final, Davi se entregando, aí o povo levantando pra cantar. Eu entendi o que os produtores quiseram fazer. Eles não quiseram colocar Davi só como líder militar, mas sim como alguém inspirado por Deus e inspirava outras pessoas. Só que o Davi foi pra guerra, sabe, sem ninguém. Tudo bem, ele foi com fé em Deus, o povo começou a cantar, eu não gostei daquilo. Eu achei que seria muito mais legal se Davi discursasse em nome de Deus pro exército ali, e o exército fosse buscar o povo que foi sequestrado pelos amalequitas, que foi outros personagens, pessoal, que eu não gostei muito. Que coisa horrorosa! Eu acho que podia ter focado só nos filisteus, sabe? Que aquele personagem Aquis. Isso é um insulto. Sim, um grande insulto. E que você deve esmagar. E aquele personagem rei Aquis estava muito engraçado. Eu acho que podia ter focado só nos filisteus. Acho que o negócio dos amalequitas não me desceu muito bem, não. Inclusive, sim, o rei filisteu, que é o rei Aquis, ele é um ótimo personagem. Ele é sádico, ele é ameaçador, ele faz tudo com um tom de comédia, mas ainda assim era um vilão. Outro ponto importante também, complementando a fala do meu irmão. Eu mudaria o final. O final podia ser mais do que perfeito. Será? Pra mim, a batalha final devia ter sido Davi guiando o seu próprio exército, indo atrás dos amalequitas e já chegar cantando, já chegar incentivando, falando que agora eu vou resolver a parada, junto com o meu exército e junto com Deus. Mas, cara, na Bíblia não fala que ele foi capturado. Se você vê na história, se você vê essa animação, Davi estava se entregando para a morte. Ele confiava em Deus e confiava no povo. Sim, você vê isso na hora. Mas ele estava preso. Isso nunca foi contado na Bíblia. Mas, pessoal, isso é uma questão de opinião. A nossa mãe, por exemplo, assistiu e gostou muito da cena final, se emocionou. Então, vai de opinião. Eu e ele não gostamos, mas você pode gostar. Lembrando, pessoal, a nossa opinião é beleza, a gente está falando aqui, mas se você quiser tirar uma opinião de um filme ou de uma série que a gente fala aqui, você precisa assistir, tá bom? E, para finalizar, a minha nota pro filme é 8. A minha nota pro filme eu vou dividir em duas partes. A primeira parte, que é metade do filme, é nota 10. E a segunda parte, pra mim, é nota 5. O que pra mim, esse filme fica na média 7,5. Mas... 7,5, Davi, né? 7,5. Então, minha nota final pra esse filme seria 7,5. Mas lembrando, se a cena final mudasse, esse filme seria nota 10. Parece que eles tiveram um cuidado impecável até a cena de Golias, mas depois o filme desandou um pouco, tá? Mas lembrando, pessoal, tire suas próprias conclusões. Assista o filme, bem bacana, junta a criançada, junta o papai e mamãe e bora assistir Davi. E fala, pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo bacana, mais um vídeo de review. Sim, esse filme vale a pena, na nossa opinião. Mas se você quiser assistir, está disponível em aluguel digital ou
ou em algumas salas de cinema, se você procurar bem. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, ativar o sininho, que a gente tá lançando um vídeo quase toda semana. Não esquece de mandar esse vídeo pro seu amigo desviado e também compartilha com as crianças da sua igreja, compartilha pro seu filho. Ele vai amar essa animação. E agora no final de indicação de vídeo, vou colocar esse vídeo aqui, que é o review do filme Rei dos Reis, e esse vídeo aqui, que é o último vídeo, que a gente fala sobre as mulheres. Se você curtir esse tipo de conteúdo, vá lá, clica, que você vai gostar pra caramba. E valeu, tamo junto. Siga a luz pra iluminar.